Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje trazendo um pouco de conhecimento para vocês sobre Exu. Não se trata de religião, não estou incutindo religião a ninguém, só estou trazendo um pouco de estudo para falarmos de Exu, que em Yorubá se pronuncia Exu. É o orixá da comunicação e da linguagem, assim como mensageiro entre os seres humanos e todas as divindades, ou seja, entre os orixás. Ele é cultuado no continente africano pelo povo Yorubá, bem como em cultos afrodescendentes, como no candomblé baiano, no tambor de Minas maranhense, dentre outros. Apesar do nome idêntico, ele não deve ser confundido com os orixás, com os Exus da Umbanda, que também na Umbanda são chamados de Exus Catiço, que possui toda uma cosmologia diferente. No Brasil, Exu é percebido como um orixá de múltiplos e contraditórios aspectos, o que torna difícil defini-lo de uma maneira coerente. No candomblé, Exu é o orixá mensageiro que intermedia o ser humano às divindades. Por essa razão, nada se faz sem ele, e sem que oferendas lhes sejam feitas antes de qualquer orixá. No Brasil, Exu é muito conhecido como o orixá do lado de fora, como guardião da parte exterior dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. Ele também está intimamente ligado aos caminhos e especialmente às encruzilhadas. Exu também está ligado à sexualidade e fertilidades masculinas. O caráter sexual de Exu é menos pronunciado do que o de Lebá, Vodun daomeano, com características e atribuições semelhantes, mas as suas estatuetas mais antigas apresentam um caráter fálico muito acentuado. Na nação Angola, Exu recebe o nome de Aluvaiá ou Pambudila. No candomblé, Jeju é chamado Lebá. A ambivalência é a marca registrada da personalidade de Exu no Brasil. Ele é visto como o mais humano dos orixás. Nem é completamente mau e nem completamente bom. Ele possui caráter irascível, astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente, que gosta de suscitar dissensões e disputas quando não devidamente propiciado. Os filhos de Exu, como já disse antes, são Exus orixás, são pessoas que possuem uma personalidade e um caráter ambíguo, não obedecendo aos conceitos que a sociedade aceita como normais. São vistos como matreiros, brincalhões, moleques, animados, espertos e de pensamento ágil. Às vezes tornam-se insolentes e desrespeitosos, porque não ligam muito para as convenções sociais. O culto de Exu no Brasil apresenta as seguintes características gerais. Seu dia da semana é segunda-feira, seu elemento é fogo ou terra, seu símbolo é o ogó, que é o bastão de madeira em formato fálico, suas cores são vermelho e preto, os bichos que eles gostam é cabritos, galos, preás e ibis, depende de casa para casa, de nação para nação, e sua saudação Laroyê. Na África, como no Brasil, Exu exerce as funções de mensageiro e intermediário entre os seres humanos e as divindades, associado assim com as encruzilhadas. Também entende-se que Exu, como orixá da ordem, do equilíbrio, da organização e da disciplina, possui forte relação com orixá Orumilá, que é o Deus maior.
teria ainda recebido de Olodumaré, o deus da criação, a função de guardião do axé. No continente africano, Exu não é compreendido e nem cultuado como um orixá maligno, e sim neutro como o próprio axé. Na África, na época da colonização europeia, ainda no século XVI, Exu foi sincretizado, diga-se de passagem, erroneamente com o diabo cristão pelos colonizadores, devido a seu estilo irreverente, brincalhão e a forma como é representado no culto africano. Por ser provocador, indecente, astucioso e sensual, é comumente confundido com a figura de Satanás, o que é um equívoco de acordo com a construção teológica iorubá, posto que não está em oposição a Deus de forma nenhuma, muito menos é considerado uma personificação do mal. Mesmo porque nessa religião não existem diabos ou entidades encarregadas única e exclusivamente de coisas ruins, como ocorre no cristianismo e nas igrejas evangélicas. Mesmo porque nessa religião não existe diabos, como já foi dito antes, né? Na religião na qual há anjos que se rebelaram contra Deus, que a Igreja Católica diz, né? E que, portanto, são maus. Na mitologia iorubá, porém, assim como no candomblé, cada uma das divindades orixás tem a sua porção positiva e negativa, assim como o próprio ser humano, que somos feitos de parte positiva e parte negativa. Ninguém é totalmente tão bom nem totalmente tão mal. E desde a época das primeiras traduções inglesas de palavras de Yorubá em meados do século XIX, Exu foi traduzido como diabo ou Satã. Ultimamente, muitas campanhas online foram criadas para protestar contra isso, e muitos ativistas trabalham e trabalham para corrigi-lo. Também houve um grande número de trabalhos acadêmicos examinando o erro de tradução. Na verdade, suas ações para com os seres humanos são altamente benéficas, auxiliadoras e produtivas para aqueles que fazem o bom uso ou o uso adequado de seu livre-arbítrio e que com retidão se portam de maneira condigna para com os princípios e padrões morais e religiosos, seja em relação a si mesmo ou em relação ao meio ambiente em que se vive. Seja, depende muito, não pelo simples fato de um sacerdote administrar o axé, e sim a forma que deliberadamente usam este axé. Podemos dizer que é uma questão humana de caráter e nada tem a ver com o poder divino do axé. O que podemos dizer de Exu é que recebeu e administra cópia do próprio axé de Olodumaré. Exu é igualmente neutro como o próprio axé, por isso ele é o guardião do axé. Que fique registrado que a religião dos Prixás ou Prixás praticada em qualquer parte do mundo, independente do nome regional adotado, respeita, mas não reconhece a Bíblia como uma de suas diretrizes sagradas, tampouco o Alcorão e a Torá. Para os orixaístas, trata-se apenas de livros religiosos como tantos outros. As formas deturpadas, aculturadas e sincréticas que impuseram e continuam a se impor à religião nos dias de hoje foram e ainda o são os maus frutos decorrentes do processo da escravatura nas Américas e das colonizações europeias impostas a povos africanos. Conceitos cristãos como os de alma, céu, inferno e purgatório encontraram terreno fértil para se propagar
nas já contaminadas tradições iorubás e de suas descendentes, seja por missionários, seja por agentes governamentais, sejam por autores pertencentes a outras culturas ou outras crenças que registraram as tradições e os costumes e religião dos iorubás, escritos e interpretados pela ótica do colonizador ou do opressor. E o pior, os registros decorrentes dessas interpretações que até hoje continuam, criaram falsas tradições que se tornaram verdades literárias inquestionáveis e vitimam a religião iorubá até hoje. Um fato muito importante que deveria ser totalmente condenável é que, sempre que se estuda ou se faz pesquisa no campo das religiões comparadas, os parâmetros e os referenciais são sempre os do cristianismo, islamismos e outras religiões aplicadas à religião tradicional dos iorubás. A recíproca também, infelizmente, nunca é verdadeira, pois, se assim o fosse, teríamos inúmeras e novas variáveis a serem avaliadas para o bem da religião tradicional iorubá e de suas descendentes. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que, se vocês puderem analisar tudo isso daí, infelizmente, coitado do Exu, vamos falar a grosso modo, ele paga o pato perante as religiões que denominam o Exu como o diabo, e até usam isso daí para que possam estar levando mais fiéis para o céu, né, pelo medo do inferno, etc. e tal. Bom, eu acho que eu consegui passar alguma coisa do que eu pretendia em relação ao Orixá Exu. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, comente aí, se inscrevam em nosso canal e também dê seu like. Ative também o sininho para estarem recebendo as novas notificações. Um grande abraço a todos e até a próxima.